canal Desvendando a Realidade desta vez vem trazendo um assunto que se trata do narcisismo cristão. O que significa a palavra narcisismo? Em primeiro lugar, vamos analisar a questão deste termo conhecido como narcisismo. De onde vem isso? Ela é derivada de uma palavra grega de origem da mitologia. Há uma lenda que se diz que Narciso era um jovem muito bonito. Por isso muitas mulheres o desejavam. Porém, ele a esnobava todas elas. Até que, em um dia, percebeu que a sua imagem estava sendo refletida em uma lagoa, conhecida como Lagoa de Eco, por ter refletido a sua imagem e apaixonou-se por sua beleza. E por essa razão, se apaixonou por si mesmo, o deixou ali parado, admirado com a sua beleza, até definhar e morrer por pensar que girava em torno de si mesmo. A palavra narcisista é bastante utilizada na psicologia. Os narcisistas são aquelas pessoas que se julgam superiores a outras, sempre procurando alguém que lhe admire e mostre desprezo aos outros como inferiores. São pessoas que têm o seu estado de forma arrogante, gostam de falar de si mesmo, mostrando sempre as suas qualidades e sempre contando as vantagens nas situações. Sempre procura ter seguidores. Não se preocupa com a situação em relação ao sofrimento das outras pessoas e muitas vezes precisam rebaixar e humilhar para se sentirem melhores que as outras, mas não é assim que a Escritura nos ensina. Seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca, um estranho e não as tuas palavras. O apóstolo Paulo nos advertiu sobre estes aspectos que nos últimos dias iriam aparecer. E são muitas pessoas assim mesmo, inclusive no meio do povo que se diz ser cristão. Não vou dizer o termo igreja, pela razão deste nome ser dado a pessoas e ao ajuntamento de pessoas e não ao templo em si. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Quem são estes amantes de si mesmo? Se não são aquelas pessoas que se colocam acima de outras por acharem melhores que as outras. O próprio povo que vivem em nosso meio estão misturados. Se formos analisar bem o caso, iremos encontrar esses tais indivíduos entre nós. Esses seriam conhecidos como os cristãos narcisistas ou religiosos narcisistas, pois também há em outras religiões sem ser o cristianismo. Vamos analisar no meio cristão, embora no começo sem encontrar nenhum resquício de certa pessoa, apenas por ter se mostrado piedoso, sábio e cheio do Espírito Santo, e por isso acontecerá em breve tempo, até então dar um basta, mostrando a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira aparência. Mesmo exorta os crentes a serem prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, e ainda usam de algumas evidências de tratar a Bíblia como algo insuficiente. Precisam de algo mais para expor como conhecimento da verdade. E nisso acabam buscando em tantas novas doutrinas com novas descobertas, que por sua vez vem tratando que teve algumas revelações e visões. Nunca ficam satisfeitos com as verdades que o nosso Criador tem deixado para o seu povo. Criam seus próprios ministérios, provocam divisões nos seus grupos de relacionamento, procuram criar novos cargos hierárquicos, enfim, procuram ser como um Deus
e até se consideram como semideus aqui na Terra. Tem muito conhecimento da palavra de Deus, apesar que a tem misturado com tantas outras formas para convencer, através da sua sabedoria humana, que acaba deixando os outros ainda mais em dúvida a respeito sobre aquilo que o Eterno tem deixado para o seu povo que clama a Ele de noite e de dia. Sabe-se quem cai em suas conversas são as pessoas que não têm conhecimento da verdade. Temos que pedir ao nosso Deus sabedoria que só Ele dá para aqueles que o buscam. Devemos tomar cuidado com certas pessoas que mostram essas características. Devemos nos afastar para não sermos contaminados, para não ficarmos iludidos com tais falácias. O mais essencial é buscar o Criador dos céus e da terra. Não devemos dar ouvido a este indivíduo que sempre se comporta desta forma exagerada, que sempre fica colocando o seu ponto de vista para ser exaltado e pondo os outros para baixo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E também a Escritura também nos mostra que podemos julgar um profeta pelo fruto de seus trabalhos. A árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Estes indivíduos possuem uma soberba muito elevada, começa a guiá-los por caminhos desconhecidos através de sua sabedoria humana. Afinal de contas, que tipo de cristão é este que parece ser um mito, como uma lenda é colocada até definhar e morrer espiritualmente? Não digo que aquelas pessoas que pegam os assuntos de outras para apenas só absorver, mas eu digo aquelas que introduzem suas doutrinas criadas para atender os seus próprios desejos e não são capazes de produzir esforços para a sua jornada. Perde o verdadeiro conhecimento, que é o verdadeiro alimento, que vem do Criador e através da sua palavra que produz vida. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Portanto, devemos tomar bastante cuidado com estes indivíduos, para não nos tornarmos como muitos são por aí afora. A palavra do Eterno torna pessoas melhores e não maiores e melhores que ninguém. A palavra nos sustenta, nos dando o alimento necessário para a nossa lida diária, para crescermos como um todo e não apenas o nosso ego, que o deixa dono de si, pensando apenas em seu ego. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Essa é a lição que o nosso Salvador tem nos dado. Se você quer ser maior, você tem que ser o menor primeiro. E ainda possui outro tópico a ser colocado como argumento para este assunto. Da maneira que vimos hoje, cada vez que as pessoas estão se encorajando a olhar para si mesmo com essas visões de Narciso, é muito interessante que este assunto tem passado despercebido, impressionando muitas pessoas que estão em sua volta com tanto entretenimento. Muitos estão caindo fácil nesses assuntos dos Narcisos por aí. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Sabe que vale de tudo também para fazer as pessoas se sentirem bem, iludindo através do seu ego, tornando pessoas egocêntricas. É claro que, para isso acontecer na realidade,
tem um certo custo, colocando o existencialismo barato, tornando o mundo em que vivemos de certa forma surreal, que o torna um estilo de mundo da autoajuda e de um estilo de uma vida baseado no seu prazer, que acabam confundindo com a felicidade, vivendo dentro de uma matrix existencial. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Este é um problema que há entre muitos cristãos que vivem seguindo certas modas. É daí que a moda pega. E quando realmente vê aonde chegou, não consegue nem sequer continuar a sua jornada em que começou, quando foi um dia um cristão no início. Não confundam certos assuntos abordados que não traz edificação à sua vida cristã. Se não consegue distinguir certos pontos, façam apenas o seguinte: use a sua Bíblia como seu referencial, como sendo o manual de Deus para a sua vida, para que tudo ocorra bem em tudo que procura. Agora saiba que a Bíblia não é um manual de autoajuda, pois nela vamos encontrar vários tópicos sobre a vida de um cristão que passa em sua caminhada, que aos olhos humanos não são muito boa para viver. A própria palavra nos manda compartilhar os nossos sofrimentos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Também manda compartilhar os nossos alimentos, as nossas vestes, ou seja, de forma moral, de forma espiritual, familiar e por aí vai, para ficar bem claro. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Vou ficando por aqui. Quem quiser que seja falado sobre outro assunto, deixe os seus comentários, dê o seu like e se inscreva no canal se você não está inscrito, e ative o seu sininho para receber as suas notificações em tempo real. Shalom a todos e até a próxima, se o nosso Supremo quiser, em nome de Yeshua HaMashiach, ao qual conhecemos como Jesus Cristo. Amém.